Olá, Noano, bom dia. Mais uma vez estamos nos encontrando virtualmente aí por meio de uma videoaula, desta vez abordando o capítulo 5 do seu livro didático, que trata sobre as paisagens naturais da Ásia e da Oceania. Então, portanto, veremos dois continentes: continente asiático e continente da Oceania. Eu sempre grifo alguns trechos de texto. E esses trechos de texto estão grifados com cores diferentes: cor amarela para o continente asiático e cor vermelha para a Oceania, para ficar um pouco mais fácil aí da gente entender esses conteúdos. Na abertura do capítulo 5, nós temos uma foto da Cordilheira do Himalaia, que é a cordilheira que abriga o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altitude. Agora, vocês poderiam perguntar como que se formou essa cordilheira do Himalaia. Nós temos aqui na página 83 um breve textinho que fala sobre a formação da cordilheira do Himalaia. A placa indiana está situada abaixo do continente que, nos dias atuais, corresponde à península do Deccan. Então, onde nós temos hoje a Índia, chamada de Península do Deccan, a área onde está a Índia, está sob esta península a placa indiana. A dinâmica tectônica fez com que essa placa se separasse do território africano, formando uma imensa ilha no Oceano Índico durante milhões de anos, para então ser literalmente arremessada contra a placa euroasiática. O resultado dessa monumental colisão geológica entre duas placas continentais convergentes foi a formação no local da emenda, da junção das duas, a mais elevada cordilheira de montanhas do planeta. Eu coloquei aqui um lembrete, ver mapa da página 32. Vocês têm essa ilustração no próprio livro de vocês, nesta página destacada. Eu também tenho aqui um breve videozinho que explica como que se deu o choque da placa indiana com a placa euroasiática e assim a formação da cordilheira do Himalaia. O que vocês vão ver é um vídeo de 36 segundos, mas na realidade esse processo levou milhões e milhões de anos. Vocês vão ver os continentes, terras emersas em movimento. Estejam cientes que vocês já aprenderam o motivo, o que leva essas terras emersas se movimentarem, que foi explicado pela teoria da deriva de placas tectônicas, juntamente com a teoria da tectônica de placas e a expansão do assoalho oceânico. Então vamos ao vídeo. Indo agora para o que realmente é a parte de texto, o conteúdo do capítulo 5, nós temos alguns trechos que eu grifei aqui. Primeiramente, nós vamos abordar a estrutura geológica e o relevo da Ásia e da Oceania. No caso, primeiramente, a Ásia. A Ásia possui terrenos de variadas formações e idades geológicas. Variadas formações quer dizer que nós temos planaltos, temos planícies, temos depressões, temos cordilheiras, ou seja, várias formas de relevo diferentes. E temos também diferentes idades geológicas. Nós temos terrenos com 500 milhões de anos, terrenos de 2 milhões de anos, temos terrenos até com alguns bilhões de anos. Primeira classe de terrenos que nós vamos ver aqui. As plataformas cristalinas mais antigas, do período pré-cambriano, têm rochas com mais de 500 milhões de anos, que estão presentes nas penínsulas arábica, do Deccan,
na porção centro-norte do continente, norte da China, Mongólia e boa parte da Sibéria. Vamos então tentar localizar isso para vocês. Eu separei alguns mapas físicos aqui. Primeiramente, vamos localizar aqui Península Arábica. Aqui onde eu estou circundando com o mouse é onde nós temos a Península Arábica. Posteriormente, Península do Deccan. Aqui fica a Península do Deccan. Depois, norte da China. Fica nesta área aqui. Mongólia, nessa localização. Sibéria, nesta área. Então, nesses locais que eu demonstrei para vocês, nós temos uma presença maior de terrenos cristalinos. O que é um terreno cristalino? É um terreno onde há uma maior possibilidade de se encontrar minérios metálicos, minerais metálicos. Então, terreno cristalino, onde nós temos áreas abundantes de minerais metálicos. Próximo tipo de terreno, áreas sedimentares. O que é uma área sedimentar? É uma área mais baixa, onde nós temos acúmulo de várias partículas de solo, partículas de rochas, que vão se acumulando. Essas partículas são sedimentos, elas vão se acumulando nas partes mais baixas, formando áreas sedimentares. Onde que nós temos? Também na Sibéria, no leste da China e na Ásia Central. Sibéria, então, portanto, leste da China e Ásia Central. Vamos localizar no mapa. Nós temos aqui na Sibéria, em uma parte da Sibéria, deixa eu só conferir em qual parte exatamente da Sibéria, Sibéria Ocidental. Então, seria a parte mais a oeste da Sibéria. Também temos no sul e no leste da China. Então, aqui nós temos a China, leste e o sul. Então, nestas áreas aqui, nós temos maior acúmulo de sedimentos formando bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares se formaram como? Elas estão associadas às transgressões e regressões marinhas. Então, ao longo da história da Terra, muitas vezes algumas áreas já foram cobertas por mar, deixaram de ser cobertas por mar. Então, esse vai e vem, não é o vai e vem das ondas que vocês veem na praia, não. Seria áreas gigantescas que outrora foram cobertas por mar, hoje são áreas emersas. Áreas emersas que nós temos hoje, talvez no futuro, vão se tornar áreas submersas. Então, essas transgressões e regressões marinhas ajudam aí no acúmulo de sedimentos. E também o acúmulo de sedimentos pode ser feito a partir da erosão, acúmulo de sedimentos erodidos. Próximo tipo de terreno, os terrenos geologicamente mais recentes. Guarda isso, quando a gente fala que algo é geologicamente mais recente, é mais jovem. E por ser mais jovem, é muito mais alto, tem uma altitude maior. Então, os terrenos geologicamente mais recentes da Ásia são as grandes cadeias montanhosas, principalmente a do Himalaia. A do Himalaia, mas há também arcos de ilhas que se formam na porção sudeste e leste do continente asiático, que mais para frente nós vamos ver. Esses arcos aí formados, essa inclinação formada, na verdade vocês vão entender que como elas esses arcos e ilhas fazem parte de algo muito maior, que é o Anel ou Círculo de Fogo do Pacífico, que nada mais é do que uma área que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só localizar o mapa aqui. Nós temos aqui o Círculo de Fogo do Pacífico. Essa área que está com essa linha vermelha aqui. O que foi dito no texto? Que áreas que estão no leste e sudeste da Ásia acabam ajudando na formação do Círculo de Fogo do Pacífico. E o que é esta área que está delimitada por essa linha vermelha? O Círculo de Fogo do Pacífico é uma área onde nós temos intensa atividade tectônica e também intensa atividade vulcânica. E também, devido às intensas atividades tectônicas,
que geram terremotos. Também pode haver a formação de tsunamis, que são ondas gigantescas. Falando mais diretamente da Cordilheira do Himalaia, que inclusive ela está registrada aqui por meio desta imagem na página 85, a Cordilheira do Himalaia é a mais elevada do mundo. E olha que interessante, e segue em elevação, por conta da contínua ação de forças tectônicas que a originaram. Então, quando nós tivemos o choque da placa euroasiática com a placa indiana, formando, dando origem a esta cordilheira, esse choque ainda continua até hoje. Então, esta cordilheira ainda segue em elevação. Lógico que é um processo extremamente lento. Não adianta nós, seres humanos, querermos enxergar isso a olho nu, que nós não iremos perceber de forma alguma. Aí nós temos aqui uma curiosidade, uma comparação com a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, que vocês sabem que está na costa oeste do continente americano. É a segunda cordilheira mais alta do mundo. A segunda cordilheira mais alta do mundo, desculpe, é a dos Andes, na América do Sul. Seu ponto culminante, o Monte Aconcagua, possui 7.000 metros de altitude. Então, no continente americano, tem o ponto mais alto, que está na porção da América do Sul, que é o Monte Aconcagua, com 7.000 metros de altitude. O Himalaia tem altitudes muito maiores. Lá existem cerca de 70 montanhas mais altas que o ponto mais alto da América do Sul, ou seja, que o Aconcagua. 14 delas, inclusive, com mais de 8.000 metros. Então, além do Himalaia, quais serão esses pontos mais elevados que nós temos aí no continente asiático? Temos os Montes Zagros, Monte Elbrus, Cordilheira do Hindukush, Cordilheira do Tian Shan, Montes Urais, um alinhamento de montanhas que se estende desde a Ásia até o nordeste da Rússia, com destaque para a Cordilheira do Altai. Vamos tentar localizar os pontos principais em Monte Zagros, entre o Irã, deixa eu pegar esse outro mapa, ok. Monte Zagros, que fica entre o Irã e o Iraque. Então, aqui é a localização desse monte. Monte Elbrus, que fica no norte do Irã. Monte Elbrus no norte do Irã. Não está em destaque aqui nesse mapa. Não está em destaque nesse. Vamos para o próximo. Cordilheira do Hindukush, entre o Afeganistão e o Paquistão. Afeganistão e Paquistão, Cordilheira do Hindukush, também não está em destaque aqui nessa área. Cordilheira do Tian Shan, essa está em destaque, esta área aqui. Montes Urais, que vocês já aprenderam, que os Montes Urais são responsáveis pela divisão entre Europa e Ásia. Aqui, deixa eu só localizar os Montes Urais. Ah, tá, estão aqui, justamente na divisa entre Europa e a Ásia. E depois nós temos um alinhamento de montanhas desde a Ásia Central até o nordeste da Rússia, que seria esta área aqui que nós temos um pouco mais elevada. Voltando ao texto, nós temos aqui na sequência o seguinte. Na Ásia há muitos planaltos e planícies. Os principais planaltos são o da Arábia, que fica na Arábia Saudita, do Deccan, correspondente à Índia, e do Tibete, que fica numa região da China. O último, no caso, já é considerado um altiplano, pelas altitudes bastante elevadas, já que uma parte expressiva da sua imensa área se situa em torno de 4.000 metros de altitude. 4.000 metros de altitude já é superior à maior altitude que nós temos aqui no Brasil, tá? Mapa físico, nós já apresentei mapa físico para vocês, daqui a pouco eu vou recorrer novamente a ele, vocês vão ver novamente o mapa físico da Ásia. Dando sequência aqui, um pouco mais a oeste, entre as cordilheiras do Tian Shan e Hindukush, nós temos as cadeias do Karakorum e Kulum.
todas integradas em um mesmo sistema de montanhas interligadas. Está o Planalto do Pamir, conhecido como o telhado do mundo. Então vamos mais uma vez dar uma olhada aqui. Planalto do Pamir, Tian Shan, e por aqui, nesta área aqui também nós também temos a cadeia do Karakorum. Então, nesta área que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos ali uma região conhecida como o Teto do Mundo, aqui Planalto do Pamir, conhecido como o Teto do Mundo, ou melhor, Telhado do Mundo. Dentre as planícies asiáticas que mais se destacam, merecem ser nominadas a da Mesopotâmia no Iraque, por ser berço de civilizações antigas, e a Indo-Gangética. Então vamos localizar aqui no mapa, mais uma vez, planície. Se a gente olhar aqui para a legenda do mapa, essas cores indicam as diferentes altitudes. Quanto mais clara for a cor, aqui nesse verde clarinho aqui, nós vamos ter áreas de planícies. O que foi citado de planície importante? Nós temos aqui a planície denominada de planície arábica e temos também aqui a planície da Índia, uma planície localizada na Índia. São as duas mais importantes. Na planície arábica, nós temos aqui a localização de dois rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates, que dão origem à chamada região da Mesopotâmia. E aqui nós temos a planície Indo-Gangética, que é onde nós temos aí o leito, a presença do rio Ganges. Indo mais adiante, nós temos também uma área de planície extremamente importante que fica na China, onde nós temos a presença dos rios Huanghe e o rio Yangtze. Yangtze, rio azul, Huanghe, rio amarelo. Nós temos então esta área aqui, grande planície da China. Porém, nós temos outras áreas de planície também importantes, como a planície da Sibéria Ocidental. Todas as áreas em verde que vocês estão enxergando nesse mapa são áreas de planície. Verde claro, tá? Verde claro são áreas de planície. Características das áreas de planície: apresentam um terreno relativamente baixo e também relativamente plano. Dando sequência, olha só, mudou a cor. Nós estamos aqui com alguns trechos grifados em vermelho. Então, deixamos um pouco de lado o continente asiático e vamos falar sobre a Oceania. A Oceania também tem presença de escudo cristalino, muito antigo. Quando eu falo que é escudo cristalino, o que eu expliquei para vocês é que há a presença de muitos minerais metálicos. E é um terreno muito antigo. O que eu expliquei para vocês também é que quando o terreno ele é muito antigo, ele já passou por muitos processos erosivos, então ele também foi bastante desgastado. Então ele é antigo e também se encontra bastante aplainado. Por que aplainado? Porque ele passou por desgaste devido à sua idade, passou por muito mais desgaste do que um terreno relativamente jovem. Sua localização na porção central da placa indo-australiana explica a ausência de dobramentos montanhosos. O que isso está querendo dizer? Que na placa indo-australiana nós temos a localização aí da Oceania, mas ao centro dessa placa tectônica. Por essa placa tectônica estar mais ao centro, nós não encontramos na Austrália, pelo menos na Austrália, nós não encontramos dobramentos montanhosos modernos. O que é um dobramento montanhoso moderno? Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia. Então, nós não temos na Austrália, porque ela está no meio da sua placa tectônica indo-australiana, nós não temos áreas montanhosas de elevadíssima altitude, como a da Cordilheira do Himalaia. Ela está longe do choque de placas tectônicas, assim como ocorre com o nosso terreno aqui do nosso país, o Brasil. Agora, em contraste com o que acontece na Austrália, nós temos a porção insular do continente. O que é insular? A porção formada por ilhas. Então, as ilhas do continente são formadas, em sua grande maioria, por terrenos geologicamente recentes.
Mapa da Oceania, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não, esse é o mapa político. Eu separei aqui o mapa físico. Mapa físico aqui. Nós temos aqui um mapa físico da Oceania. Veja aqui, nesta ilha onde fica Papua Nova Guiné, nós temos no centro da ilha uma série de montanhas. Nas ilhas menores também temos montanhas. Na Nova Zelândia também temos presença de montanhas. Por quê? Porque esses terrenos estão na borda da placa australiana. Houve o choque de placas tectônicas e ali sim nós temos áreas de dobramentos modernos, temos áreas onde nós temos maior altimetria, maior altitude. Além de se ter áreas com maior altitude nas porções insulares, também há formações vulcânicas, ou seja, também nós temos muitos vulcões nessas áreas. Nova Zelândia não deixa de fazer parte dessas ilhas, onde nós temos relevo montanhoso recente. Lá nós temos a presença da Cordilheira dos Alpes neozelandeses. E sobre o pico mais alto de toda a Oceania. Não se tem um consenso exatamente sobre o que é o pico mais alto da Oceania. Aí depende da divisão do que seria Oceania e do que seria Ásia. Por quê? O pico mais alto está localizado na ilha da Nova Guiné. A ilha da Nova Guiné é esta daqui. A ilha da Nova Guiné, que abriga uma parte da Indonésia e abriga Papua Nova Guiné. Então, alguns geógrafos acreditam que essa ilha toda aqui deva fazer parte da Ásia. Outros acreditam que Papua Nova Guiné deva fazer parte da Oceania. Então, não há um consenso. O pico mais alto da região está ali, que é o Monte Puncak Jaya, que tem 4.884 metros de altitude. Porém, a linha divisória entre os dois continentes seria exatamente a linha de fronteira entre Indonésia e Papua Nova Guiné. Então não se sabe exatamente. Desse modo, a montanha citada estaria na Ásia e não na Oceania. Mas isso não é o fim do mundo, não é a coisa mais importante. Se a gente tirar esse monte, o que seria o mais alto da Oceania seria o Mauna Kea, que fica no arquipélago do Havaí, com pouco mais de 4.200 metros de altitude. Ok, deixamos a parte de relevo de lado e vamos agora falar sobre clima e também sobre formações fitogeográficas. O que será que é isso? Vegetação, tanto da Ásia quanto da Oceania. Lembrando da regrinha que eu estipulei aqui para essa aula, o que está em amarelo se refere à Ásia e o que está em vermelho se refere à Oceania. Então vamos lá. Por ser um continente gigantesco, a Ásia, que se estende no sentido norte-sul, desde o Círculo Polar Ártico até o Hemisfério Sul, apresenta em seu território praticamente todos os tipos climáticos possíveis. Vamos explicar isto. Deixa eu diminuir aqui, deixa eu achar outro mapa um pouquinho melhor. Não, este não. Este mapa aqui. Está sendo dito que o território da Oceania se estende desde uma área ao norte do Círculo Polar Ártico. Nós temos aqui o Trópico de Câncer, temos o Equador e temos terras da Oceania ainda ao sul do Equador. Então, este continente ele é muito extenso no sentido de norte para o sul ou de sul para o norte, tanto faz. Então, nós temos uma grande extensão latitudinal. Por ter uma grande extensão latitudinal, o que acontece? Nós temos variações diferentes de radiação para o continente asiático, ou seja, nós temos áreas que recebem muito sol, áreas que recebem pouco sol. Por exemplo, próximo à linha do Equador, nós sabemos que há uma maior quantidade de insolação. Conforme nos distanciamos para o norte ou para o sul, a insolação é menor.
Então, devido a essa variação da radiação solar, nós temos vários tipos climáticos diferentes. Então, apresenta em seu território vários tipos climáticos. Ok, mas vocês já estão cansados de ouvir eu falar na sala de aula o seguinte: clima e vegetação são interligados. Se eu tenho vários tipos climáticos, consequentemente, também terei o quê? Vários tipos de vegetações diferentes, porque clima e vegetação são interdependentes, são interligados. Vamos ver isso. Partindo da porção norte, registra-se uma área de clima polar. Então, nós vamos ter clima polar nesta área aqui próximo do Círculo Polar Ártico. Correspondendo a essa vegetação, onde nós temos o clima polar, o clima mais frio do mundo, nós temos o quê? Uma vegetação que é a tundra. A tundra. A tundra é uma vegetação que ela surge apenas durante os 3 meses do ano. Por quê? Porque na maior parte do ano o seu solo está congelado. O solo congelado que é o chamado permafrost. Eu coloquei aqui uma imagem da tundra. Aqui nós temos uma imagem da tundra. Ela somente surge quando há o degelo, pelo menos da camada superficial do chamado permafrost. Na maior parte do ano ela não aparece, ela fica soterrada por neve, ela não floresce. Dando sequência, seguindo para o sul, aparece um imenso território com clima frio, coberto pela taiga. Onde seria esse território com clima frio? Território com clima frio estaria ao sul do clima polar. Então aqui nós teríamos o clima frio. No clima frio nós vamos ter também uma vegetação correspondente, que é a taiga. Taiga também chamada de floresta boreal, também chamada de coníferas. No caso, a taiga presente ali, a taiga que está na Sibéria, conhecida como taiga siberiana, é a maior floresta do mundo, com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. Só para comparar aqui, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tá? Então, onde que fica a taiga siberiana? Fica aqui nessa área da planície da Sibéria. Nós temos aqui o clima frio e, consequentemente, a presença da taiga. Só para relembrar vocês, aqui nós temos uma foto do que viria a ser a taiga. A taiga é uma vegetação bastante homogênea, constituída basicamente por pinheiros. Eu brinquei em sala de aula com vocês quando eu já expliquei sobre a taiga. A gente já estudou taiga quando falamos sobre a Europa. E no ano passado nós estudamos taiga quando nós falamos de outros locais, de outros continentes. A taiga, eu disse para vocês brincando que é como se eu pegasse um pinheiro, fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, ou seja, uma floresta bastante homogênea, bastante igual. Próximo tipo climático, clima temperado. Clima temperado de modalidade oceânica, ou seja, com influência da maritimidade. Predomina onde? Porção oriental da China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e também Japão. Vamos localizar no mapa. Então aqui nós temos Japão, Coreia do Sul, deixa eu aumentar, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e aqui nós temos o leste da China. Floresta, ou melhor, clima temperado, tá? Clima temperado. O clima temperado ele tem as estações muito bem definidas, com temperaturas amenas no verão, ou seja, não são temperaturas elevadíssimas no verão. São temperaturas razoáveis, são amenas. E o inverno não é tão rigoroso. O inverno não é tão rigoroso. O que favorece a ocupação humana. Favoreceu a ocupação humana, o que ajudou por esse lado a ocupação. Porém, a floresta correspondente ao clima temperado, que é a floresta temperada, foi em grande parte aí, desmatada, porque justamente o clima favoreceu a ocupação humana e para os humanos ocuparem a área, também houve o desmatamento dessa área. Aqui nós temos um exemplo do que viria a ser
a floresta temperada. No momento dessa foto, aí nós estávamos, ou melhor, nós estávamos no local, estava passando por um momento de outono. Então, a coloração das plantas já estava modificando, as árvores estavam com folhas de coloração verde, amarela, laranja e também coloração vermelha. Isso acontece no outono. No inverno, há uma queda acentuada destas folhas, que é característica da floresta temperada, também chamada de caducifólia ou floresta de folhas caducas. Vamos adiante. Há ainda remanescentes na floresta temperada, também faz parte da floresta temperada, especialmente da região da Manchúria, a chamada floresta de bambu. Floresta de bambu que foi muito ameaçada e que colocou em risco esse carinha aqui, o urso panda. Houve toda uma tentativa aí de se preservar a floresta de bambu. Ocorreu uma maior preservação desse tipo de floresta, que é uma floresta temperada. Consequentemente, houve também um aumento aí da população de ursos panda na Índia. Na Índia não, desculpe, na China. Na China. Esquece que eu falei de Índia. China, tá? Foi um lapso. Vamos adiante aí. Áreas de deserto. Dentre os grandes desertos da China, nós temos o deserto de Gobi, que fica logicamente na China, eu havia falado de China. Na Mongólia, também temos desertos no oeste da China, desertos no Tibete e desertos na Arábia. Vamos tentar localizar isso no mapa. Então, nós vamos ter desertos. Deixa eu pegar um mapa político. Nós vamos ter desertos nesta parte aqui da China, na parte oeste da China. Vamos ter desertos aqui na Mongólia e outra parte caracterizada por ter muitos desertos aqui no chamado Oriente Médio. Todas essas áreas nós teremos desertos, porém é um deserto que foge um pouquinho das características que nós estamos acostumados a ver em um deserto. É interessante registrar que os desertos da Ásia Central são muito frios, apresentando médias térmicas negativas em vários meses ao longo do ano. Então nós vamos ter desertos frios, esses desertos que nós vimos. Professor, mas um deserto não tem de ser quente? Não, o que caracteriza um deserto não é a sua temperatura, e sim a quantidade de chuva existente nessa área do deserto. O que caracteriza o deserto, então, aqui, pouca quantidade de chuva. Nós temos aqui uma foto do deserto de Gobi, na Mongólia. Um exemplo de deserto frio. Dando sequência aí. Tá. Um dos motivos que leva a se ter desertos frios na área que nós vimos, principalmente ali na Mongólia, na China, é o quê? Qual seria o motivo? Lembra quando nós vimos sobre esta cadeia, formação do Himalaia aqui? Então, ventos úmidos não conseguem passar pela Cordilheira do Himalaia. Ventos úmidos vindos do Oceano Índico não conseguem passar pela Cordilheira do Himalaia. Então, eles ficam barrados aqui. Desta forma, essas áreas ao norte, onde nós temos aqui deserto da China, temos deserto de Gobi na Mongólia, não conseguem receber muita chuva. Consequentemente, são desertos. Indo adiante aqui. No entorno dos desertos, e principalmente nas cercâneas aos arredores do Mar Cáspio, abrangendo boa parte dos territórios das antigas repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, surgem áreas semiáridas. Semiárido, eu digo que é um semideserto, ou seja, é uma área que é bastante seca, mas não é tão seco assim quanto um deserto. Então, nessas áreas nós temos formações fitogeográficas formadas aí por plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas? São plantas adaptadas a pouca quantidade de água. Como que essas plantas são adaptadas? São adaptadas de forma a perder menos água para o meio ambiente, transformando suas folhas em espinhos,
São adaptadas por apresentarem cascas grossas, também impede a perda de água para o ambiente por meio da evapotranspiração, e também são adaptadas quando essas plantas têm mecanismos para buscar mais água, ou seja, as plantas podem ter raízes mais profundas e assim conseguir buscar mais água. Próximo tipo climático, Mediterrâneo, clima mediterrâneo. Onde que nós temos o clima mediterrâneo principalmente? Na península da Anatólia, onde se situa a Turquia, além da Síria, Israel, Líbano, Ilha de Chipre também possui esse clima. Vamos tentar localizar aqui agora. Vamos localizar no mapa. Península da Anatólia. Essa aqui é a Península da Anatólia. E mais nós temos aqui também algumas áreas como Líbano, Chipre. Deixa eu só dar mais uma lida aqui que eu esqueci. Me perdoe, é difícil fazer a aula assim. Líbano, Chipre, Síria e Israel. Então, estas localidades aqui, nós temos a presença do clima mediterrâneo. E o que vem a ser o clima mediterrâneo? O que caracteriza esse tipo climático? É um tipo climático que apresenta verões quentes e secos, e em invernos frios e bastante úmidos. Chove durante o inverno. Próximo tipo climático, clima de montanha. Clima de montanha, ele é caracterizado pelo seguinte, ou também chamado de clima de frio de montanha. Nós sabemos que quanto mais subimos na altitude, quanto mais subimos na altitude, menor é a temperatura. Então imagine Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o Pico Everest, o mais alto do mundo. E vários outros picos, conforme nós vimos, com até mais de 8.000 metros, mais de 7.000 metros de altitude. Então, a elevada altitude faz com que tenhamos um clima bastante frio, frio de montanha. Em alguns casos, conforme é descrito aqui no livro de vocês, ele pode ser até mais rigoroso do que o clima polar. Vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre o clima tropical de monções. Clima tropical de monções. Esse tipo climático ele se divide em duas etapas. Duas etapas que nós devemos observar e diferenciar uma da outra. Vão até a página 91, por favor. Se não estão prestando atenção, passem a prestar atenção agora, porque é importante essa explicação que eu vou dar aqui de uma maneira muito mais simples do que está no livro de vocês. Muito mais simples. Nós temos aqui na página 91 esses dois mapas, um ao lado do outro. Nesses mapas nós vemos o que? Sudeste asiático, aqui Sudeste asiático, e vemos o sul da Ásia. E nós temos algumas setas. Vamos entender o que essas setas dizem, o que essas cores estão relatando. Primeiro, monções de inverno. Durante as monções de inverno, nós temos aqui perto da Cordilheira do Himalaia, vou acompanhando o mouse aí, prestando atenção. Nós temos perto da Cordilheira do Himalaia uma área de alta pressão. Quando a pressão atmosférica ela é alta, então deste local fluem ventos. Então vamos recapitular. Durante o inverno, há uma área de alta pressão próxima da Cordilheira do Himalaia. Ventos saem da Cordilheira do Himalaia. Lembrando, na Cordilheira do Himalaia nós temos o que? Baixas temperaturas e também baixa umidade. Então nós teremos o que? Durante o inverno de monções de inverno, teremos ventos frios e secos. Então durante este período, nós teremos aqui no sul e sudeste asiático pouca quantidade de chuva. Agora, no verão, muda. A área de alta pressão está sobre o Oceano Índico. Então, fluem ventos do Oceano Índico rumo ao sul
da Ásia e sobre uma parte do Sudeste Asiático. Desta forma, os ventos, ao fluírem do Oceano Índico, eles são ventos carregados de umidade. Por serem carregados de umidade, eles vão fazer com que chova muito aqui no sul e parte do Sudeste Asiático. Então, nós temos as seguintes características, um resumo. Monções de inverno, seca no sul da Ásia e parte do Sudeste Asiático. Monções de verão, chuvas abundantes no sul da Ásia e em parte do Sudeste Asiático. Temos essas duas características aí do clima de monções. E aqui nós temos uma foto na página 90 de uma parte da Índia onde há um alagamento provocado pelas intensas chuvas de monções. Entenda o seguinte, quando eu estou falando de chuva no clima tropical de monções de verão, às vezes ficam semanas, um mês chovendo sem parar. É uma quantidade absurda de chuvas. Realmente absurda de chuvas. Vamos dar uma olhada agora neste primeiro trecho aqui da página 91. Esses ventos quentes durante as monções de verão, carregados de umidade, ao se chocarem com os contrafortes do Himalaia, produzem muita chuva. Em nenhuma outra região do planeta chove tanto quanto na Ásia de monções. Em nenhuma outra região chove tanto. Porém, conforme nós vimos, essas chuvas estão concentradas durante o verão. Vamos dar sequência aqui agora, já que falamos sobre o clima tropical de monções. Na região da Ásia de monções, as florestas tropicais originais já foram bastante desmatadas. Então, florestas tropicais já foram praticamente desmatadas. Até porque, se a gente for pensar, imagina aqui, sul da Ásia, nós temos aqui a Índia. Só a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes. Então, consequentemente, boa parte da vegetação original realmente foi desmatada para dar lugar a tantas pessoas nesta área. Indo adiante, assim como em outros lugares do mundo, ambos os ecossistemas tropicais da região das monções servem de habitat para animais de grande porte. Então, onde nós temos climas tropicais, também há a presença de animais de grande porte, e alguns deles domesticáveis, como o caso dos elefantes, e outros são ferozes, como o tigre de Bengala. O clima tropical de monções é o mais chuvoso da Ásia e do mundo, mas não é o mais quente. Na ponta da Península Malaia e, sobretudo, na Indonésia, predomina o clima equatorial, marcado pelas elevadas médias térmicas e pelos índices elevados de precipitação o ano todo. Então, aqui nós temos a Península Malaia e também aqui nós temos a Indonésia. Então, esta área aqui, olha, ela está bem onde nós temos a linha do Equador. Então, é onde nós temos o clima equatorial. E no clima equatorial nós temos elevada quantidade de chuvas e temperaturas também elevadas o ano todo. Vamos agora falar da Oceania. Oceania, tipos climáticos. Na Oceania, boa parte das ilhas da Micronésia e da Melanésia, Micronésia, ilhas pequenas, e Melanésia, as chamadas ilhas habitadas por negros. Então, nesses dois grupos de ilhas, do mesmo modo, sofrem os efeitos das monções com climas variando entre tropical e equatorial. Então, aqui nós temos também a influência das monções e presença de clima tropical e equatorial, assim como nós vimos no sul e sudeste asiático. Na Austrália, verifica-se a presença de um enorme deserto, o Grande Deserto Australiano, que ocupa a maior parte das porções central e ocidental do país. Mapa da Oceania. Nós não queremos ver a Oceania toda agora, estamos falando da Austrália. Então, nessa porção central e porção oeste, nesta área aqui, nós temos uma presença de deserto, que é o Grande Deserto
australiano, onde tem um cartão postal da Austrália, que é a Pedra Vermelha de Uluru, que é esta retratada aqui na página 92. Tem algo interessante que este local é tido como sagrado pelos habitantes nativos da Austrália, que são os aborígenes. Então não é permitido, por exemplo, que turistas cheguem até essa rocha, é permitido somente que se veja de longe, tem uma cerca protegendo, e não é permitido também escalar a rocha, porque ela é sagrada para esse grupo étnico e nativo, os aborígenes. Há ainda no território australiano uma larga faixa de clima mediterrâneo, estendendo-se em toda a costa meridional até as áreas mais habitadas do sudeste do país. Então vamos lá. Nós temos o clima mediterrâneo onde? Na parte meridional, meridional é igual a sul, então aqui é onde eu estou passando o mouse na Austrália, e também na parte sudeste. Então aqui nós vamos ter o sudeste e aqui o sul da Austrália. Então nessas áreas aqui nós teremos o clima mediterrâneo. Na porção oriental da Austrália, que é a mais habitada, surge uma faixa de clima subtropical. E no isolado extremo norte do país, há áreas de clima tropical. Então aqui nós vamos ter, deixa eu voltar aqui, aqui nós vamos ter clima subtropical e aqui é o norte, clima tropical. Espécies endêmicas. O que significa dizer que uma espécie ela é endêmica? Que ela é própria daquele determinado local. Então nós temos algumas espécies que são próprias da Austrália, que naturalmente só se encontram lá, como por exemplo o koala e o canguru. Essas espécies são endêmicas devido ao isolamento geográfico da Austrália, está distante de outros locais, então a Austrália acabou desenvolvendo ali no seu território algumas espécies próprias, ou seja, endêmicas. Vamos adiante, o capítulo é longo, mas a gente não pode parar. Hidrografia da Ásia e da Oceania. Hidrografia nada mais é do que os rios, as bacias hidrográficas dessas localidades. Mais uma vez, amarelo, continente asiático. Vertente. Vamos começar explicando o que é vertente. Vertente é a direção para onde os rios fluem e para onde esses rios eles desaguam. Então, se eu falo vertente setentrional, quer dizer que esses rios eles rumam para o norte. E os rios que rumam para o norte, eles desaguam no Oceano Glacial Ártico. Mais uma vez, vamos a um mapinha aqui. Se os rios fluírem para o norte, eles vão desaguar no Oceano Glacial Ártico. Então, portanto, são de vertente do Ártico. São exemplos de rios de vertente setentrional. Os rios Obi, Ienisei e o rio Lena. Todos eles na planície siberiana. Nós temos também um outro exemplo, que é o rio Obi. Esses rios têm um fato interessante, que quando chega próximo à sua foz, próximo ao seu fim, próximo ao seu ponto de deságue ali no Oceano Glacial Ártico, eles acabam se esparramando e alagando algumas áreas. Por quê? Porque próximo ao Oceano Glacial Ártico, essas terras aqui, essas áreas congelam. Então, é como se tivesse um bloqueio impedindo com que esses rios desaguassem livremente aqui no Oceano Glacial Ártico. Então, eles acabam inundando algumas áreas próximas aqui à sua foz. Indo adiante. Ah, tá. Eu coloquei o lembrete que esqueci de falar para vocês. Quando eu falo vertente setentrional, setentrional é igual a norte, tá? Coloquei esse lembretezinho aqui. Outro lembrete. Vertente oriental. Oriental significa leste. Então, se eu falo vertente leste, quer dizer que esses rios eles vão fluir, vão correr e vão desaguar no Oceano Pacífico. Vão correr para o Pacífico e desaguar no Pacífico. Então, mais uma vez,
os rios eles vão fluir do continente asiático em direção a leste e vão desaguar no Oceano Pacífico. Vão fluir daqui do continente asiático e vão desaguar no Oceano Pacífico. Então, vertente oriental seria a mesma coisa que eu falasse vertente leste. Seria a mesma coisa. Aqui nós temos alguns rios importantes. No caso da Rússia, nós temos o rio Amur, que é o mais importante na vertente oriental, mas nós temos dois rios que nós já comentamos ainda há pouco, que são extremamente importantes para a China, que é o rio Yangtze, também chamado de Rio Azul, e o rio Huanghe, que é o rio amarelo. O rio Huanghe ele é amarelo porque ele trazia vários sedimentos de tonalidade amarela extremamente férteis que ajudaram bastante no desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, da civilização chinesa. Vertente meridional. Meridional é igual a sul. Então, seriam os rios que iriam fluir em direção ao sul, desaguando, portanto, no Oceano Índico ou também alguns aí no chamado Mar da China. São exemplos do rio Mekong, que nasce no Himalaia, o rio Ganges, que também nasce no Himalaia, o rio Indo, que também nasce ali próximo do Ganges, no Himalaia. Então, esses rios que nascem a partir da Cordilheira do Himalaia, eles surgem primeiramente a partir do quê? A partir do derretimento de neve existente no Himalaia. Então, a primeira nascente é do derretimento de neve. A primeira, não quer dizer que toda a água desses rios vem do derretimento de neve, tá? Só o seu início, o seu surgimento vem do derretimento de neve. Aqui nós temos, na página 95, uma foto com um trecho do Ganges sendo registrado. Vocês veem muitas pessoas nesta foto, aí na margem do Ganges, algumas dentro do Ganges. Acontece que o rio Ganges ele é tido como um rio sagrado para o hinduísmo. Hinduísmo que é a religião predominante na Índia. Então, há vários rituais religiosos que são realizados no Ganges, desde rituais de purificação das pessoas até rituais fúnebres são realizados aí no Ganges. Mais adiante, outros rios que são também da vertente meridional são o rio Tigre e o rio Eufrates, que são bastante conhecidos aí pela sua importância histórica, pelo fato de estarem associados ao início da humanidade. Além dos fluxos de rios que nós vimos, das três vertentes, nós também temos alguns corpos de água bastante importantes e que devem ser comentados nesta região do continente asiático. São eles o Mar Cáspio, que, segundo esse livro de vocês aqui, o Mar Cáspio, ele não é um mar, ele é o maior lago do mundo e é um lago de águas salgadas. Um lago, para ele ser de água salgada, ele não deve ter água saindo dele. Então, ele tem de ser fechado. Ele não pode ter um rio emissário, conforme nós aprendemos lá no 6º ano. O Mar Cáspio, ele é interessante. Uma das coisas que é interessante é que ele está em uma depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? Aqui nós temos o Mar Cáspio. Ele está em uma depressão absoluta. Quer dizer que ele, o Mar Cáspio, ele está abaixo do nível dos outros mares. Ele está abaixo do nível do Oceano Pacífico, abaixo do nível do Oceano Índico. O que é uma depressão? Uma depressão nada mais é do que um terreno que tem altitudes inferiores em relação aos outros terrenos que estão ao seu redor. Então, o Mar Cáspio, ele está aproximadamente... Desculpe, o Mar Cáspio não, outra depressão aqui, o Mar Morto, está aproximadamente 400 metros abaixo do nível dos oceanos. Um pouco mais a leste do Mar Cáspio, nós temos também o chamado Mar de Aral, que o livro de vocês aqui denomina de Lago de Aral. Também é de água salgada, seria considerado um mar fechado, mas aqui no livro de vocês coloca como Lago de Aral.
até porque o tamanho dele não é tão grande, então pode ser considerado sim um lago. E nós temos uma situação que é descrita aqui, por meio dessas imagens da página 96, que é interessante. Veja que nós temos duas imagens do Mar de Aral. Uma imagem aérea em dois períodos, no passado e no presente. Veja que esse lago ele diminuiu muito, muito o seu tamanho. Por que houve a diminuição tão expressiva? Houve a diminuição expressiva porque os rios que abasteciam o Mar de Aral, ou Lago de Aral, eles foram desviados para irrigação. Veja bem, os rios eram de água doce, mas quando eles chegavam nesta área do Mar de Aral, eles se misturavam à água salgada. Então, os rios, água doce, foram desviados em projetos de irrigação de culturas em localidades próximas. Ainda falando sobre lagos, nós temos um outro lago em destaque, que é o Lago Baikal, que ele fica na Rússia, na Sibéria. Esse Lago Baikal é o lago mais profundo do planeta e também é o lago com maior reserva de água doce. Ele tem de profundidade cerca de 1.642 metros, não em todos os pontos, mas no seu ponto de maior profundidade atinge essa marca. Hidrografia da Oceania. Quando a gente fala de hidrografia da Oceania, nós temos de pensar no seguinte. A Oceania nós temos uma vasta quantidade de terras, que é a Austrália, e temos terras menores, que são as ilhas. Então, a porção insular, por serem pequenas ilhas, logicamente nós não teremos rios de grande extensão. Teremos rios pequenos, não teremos rios enormes nessas ilhas. Então, são rios curtos e, consequentemente, de pouca importância. Os rios mais importantes da Oceania toda estão localizados na Austrália, que são rios Darling e Murray. Este, o último, é o mais extenso de toda a Oceania. Indo adiante aqui agora. Potencialidades naturais da Ásia e da Oceania. Quando a gente fala dessas potencialidades que estão descritas aqui, seria o que pode ser desenvolvido economicamente a partir dos climas encontrados, a partir dos recursos minerais encontrados, a partir das vegetações encontradas, tá? Então essas são as potencialidades naturais. Mais uma vez, amarelo para a Ásia, vermelho para a Oceania. Eu estou ficando cansado, mas a aula tem que seguir. O continente foi o principal berço para o desenvolvimento de boa parte das mais importantes sociedades surgidas nos primórdios da civilização. Nos vales dos rios indianos, no leste da China e da Mesopotâmia, as condições naturais favoráveis de clima, solos férteis e disponibilidade hídrica. O que está sendo falado aqui? Que o continente asiático ele foi o berço para o surgimento de importantes civilizações, como, por exemplo, a indiana, a civilização japonesa, a civilização chinesa, a civilização que surgiu ali entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que remonta aos primórdios da humanidade. E isso somente foi possível, essas grandes civilizações somente foram possíveis de surgir nessas áreas, porque se tinha um conjunto de fatores favoráveis de clima, solos férteis e também de disponibilidade de água. Lembre o seguinte, as civilizações, principalmente no início, no surgimento das grandes civilizações, elas tinham a obrigação de se localizar próximas aos rios. Não é igual à nossa civilização atual, que nós estamos a dezenas de quilômetros de distância de um rio e nós abrimos a torneira e sai água. Não era tão fácil como é hoje, tá? Então, as primeiras grandes civilizações elas se situavam próximas aos rios. Um rio em destaque aqui, Rio Amarelo, Huanghe. O Rio Amarelo, localizado na China, ajudou a civilização chinesa a se formar porque ele trazia uma enorme quantidade de sedimentos férteis que tinham coloração amarela, chamada de loess, e esses faziam com que as terras próximas ao rio fossem férteis e também pudessem ser utilizadas para a agricultura,
principalmente da cultura de arroz. Arroz que é base aí da culinária de vários países asiáticos. Outro exemplo é a porção da Ásia com regime de monções, onde nós temos regime de monções, conforme nós vimos, temos uma época do ano bastante chuvosa, que é o verão, outra época do ano bastante seca, que é o inverno. Nessas áreas, as pessoas tiveram de aprender a lidar com essa disponibilidade muito grande de água em determinado momento, falta de água em outro momento, e utilizaram o período em que as terras ficavam alagadas para o cultivo de arroz, Em uma outra direção, a disponibilidade hídrica tem se tornado um dos grandes desafios das populações asiáticas. Então, nós temos algumas áreas que não tem tanta água assim na Ásia, como regiões desérticas, semiáridas e também de clima mediterrâneo, onde a escassez de água não é nenhuma novidade. Porém, essa novidade ruim vem fazendo parte de outras áreas da Ásia. Com o advento aí do aquecimento global, parte das águas que vinham das geleiras do Himalaia, não estão vindo mais, ou não está se formando mais tanta neve, derretendo mais tanta neve. Uma vez que houve o aquecimento, a neve que estava lá derreteu e não se forma mais. Então, há o que? Uma redução do fluxo de águas nos rios provenientes aí do derretimento de neves presentes na Cordilheira dos... ia falar Cordilheira dos Andes, desculpa, tá? Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia. Vamos adiante aqui. Outros recursos importantes, recursos naturais importantes, potenciais importantes. Nós temos o quê? Na China, temos minérios como cromo, cobre, lítio, ferro, cobalto, urânio e outros minerais. Na China. Há ainda na China um recurso muito importante que a China tem as maiores reservas de carvão mineral do planeta. Outra potencialidade, Afeganistão é o país que tem as maiores reservas de lítio do planeta. Possivelmente aí no seu celular você está utilizando lítio. Lítio é um recurso natural, mineral metálico, utilizado principalmente para a produção de baterias. Vamos adiante. Rússia tem abundantes reservas de gás natural. A Rússia vende muito gás natural para a Europa, que esse gás natural é levado para a Europa por meio de gasodutos, tubulações que levam o gás desde a Rússia até países europeus, sendo que o gás russo ele é muito utilizado para aquecimento em lares europeus. Reservas de carvão da China, já falei. Vamos adiante aqui. Irã, Arábia Saudita tem grandes fatias no mercado de petróleo. Há uma coisa interessante que está em andamento no momento no cenário econômico mundial. Vocês devem ter ouvido falar que o mundo está passando por crises econômicas. E um dos motivos dessa crise, fora o coronavírus, outro motivo, é um embate, um desentendimento comercial entre a Rússia e entre a Arábia Saudita. Dois países grandes produtores de petróleo que não se acertaram ali sobre determinar uma redução na quantidade de produção do petróleo. Então, houve um embate comercial, a Arábia Saudita queria redução, a Rússia não quis a redução da produção de petróleo, a Arábia Saudita, para querer uma forma de enfrentamento à Rússia, mesmo ela querendo um corte na produção, a Arábia Saudita aumentou a produção e baixou o seu preço para prejudicar a Rússia. E isso está causando repercussão aí no mundo todo. Um fato interessante que o Japão, que é um país asiático, que tem pouca quantidade de recursos minerais, extremamente pobre em recursos minerais, é uma das maiores economias do mundo, a terceira maior economia do mundo. Então entendam o seguinte, recursos naturais são importantes para um país se desenvolver? Sim, são importantes. Porém, o desenvolvimento científico, o investimento em pesquisa,
o desenvolvimento de novos produtos é mais importante do que se ter recursos minerais abundantes. Até porque recursos minerais podem ser comprados de outra localidade. Lógico que, ao comprar recursos de outra localidade, você se vê refém do fornecimento externo desses recursos. Porém, há muito mais dinheiro no desenvolvimento de produtos que agregam tecnologia. Indo adiante, quase acabando. Oceania. Na Oceania, as principais potencialidades concentram-se nos territórios da Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e também na Austrália. Potencialidades no que se refere ao quê? Ao turismo. Turismo. Então nós temos muitos atrativos turísticos na Papua Nova Guiné, na Nova Zelândia e também na Austrália. Papua Nova Guiné, além de diversos recursos minerais importantes, como o petróleo, apresenta também grande quantidade de reserva de floresta equatorial. Quando eu falo floresta equatorial, é muito parecida com a nossa floresta amazônica, uma vez que a Amazônia também é uma floresta equatorial. Nova Zelândia. Nova Zelândia se destaca por ter reservas de gás natural, minério de ferro e carvão mineral. Depois, a Austrália. A Austrália, sim, é um país que tem uma quantidade enorme de recursos minerais. A mineração é importante atividade na Austrália. O país se destaca em reservas de carvão mineral, petróleo, gás natural, diamantes, ouro, níquel, chumbo, zinco. E também há um destaque aí na Oceania para a atividade de pecuária de ovinos, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Ovinos, ovelhas, são ovelhas. E nós estamos vendo aqui nessa imagem da página 99, a última página do seu capítulo 5, que mostra a tosquia de ovelha, ou seja, se está retirando a lã da ovelha. A propósito, por falar em lã, a Austrália é o maior maior produtor de lã de todo o planeta. Nono ano, ficou um pouco longa a aula, mas o capítulo era bastante denso, então isso fez com que a aula realmente se estendesse um pouco mais. Estou parando por aqui. Espero que tenha conseguido explicar da melhor maneira para que vocês possam compreender. E até mais.